Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, conosco aqui, duas presenças ilustres aqui no nosso Jornal da Manhã, são os vereadores de São José dos Campos, Tomás Henrique, e também o vereador por São Paulo, Fernando Holliday, que é pré-candidato a deputado federal. Bom dia aos senhores, sejam bem-vindos. E eu não sei por quem eu começar agora, se pelo Tomás ou pelo Holliday? Começa por quem está em casa. Quem está em casa já, né? Que já esteve cansado, ontem teve sessão de Câmara. Vamos começar então falando sobre a Câmara de São José ontem à noite, Tomás. Bom dia. Bom dia, Clemente. Sempre um prazer estar aqui com vocês da Jovem Pan e agora na companhia do meu amigo e pré-candidato Fernando Holliday. Fernando, seja bem-vindo aqui ao microfone Jovem Pan São José dos Campos. Sei que em São Paulo você está em casa, né? Você vai lá no Morning Show, vai no Pânico e tal. E o que realmente eu ouvia e acompanhei também a sua entrevista em São Paulo é você usando colete à prova de balas. Vamos começar falando de polêmica, né, Fernando? Verdade. Isso é importante também, né? Verdade, mas é um prazer estar aqui também na Jovem Pan de São José dos Campos e um prazer também estar com toda a audiência. Conta pra gente a história aí, o que está acontecendo? A história é a seguinte, né? No início do ano passado, eu fui procurado por um ex-vereador de São Paulo, chamado Zé Turim, que me convidou a fazer parte de um esquema de corrupção. Em São Paulo, atualmente, os vereadores eles têm direito a 5 milhões de reais em emendas parlamentares. Isso é, 5 milhões do orçamento que o vereador destina para qual área ele quiser, para consertar uma praça, um hospital, uma escola, enfim. Tem liberdade para isso. Exato. E esse ex-vereador dizia o seguinte: olha, o que todo mundo faz e o que eu fazia era pega esses 5 milhões, manda para eventos culturais, porque não tem licitação, muito difícil você precificar um artista ou um show, e aí disso você vai conseguir embolsar 40% e eu pego ali uma comissão, uma coisa e tudo mais. Bom, ouvindo isso, então no dia seguinte eu procurei o Ministério Público, fiz a denúncia, e a gente percebeu que precisava de mais provas. Não adianta eu falar que fulano disse alguma coisa, né? E aí eles pediram autorização da justiça para uma ação controlada. Isso é, eu teria que me infiltrar, fingir que ia participar do esquema, só que gravando tudo. E foi o que eu fiz. Saiu na imprensa parte dessas investigações, mas a maior parte das gravações da investigação ainda é sigilosa, por isso não posso entrar muito em detalhes. Só que essas pessoas já foram investigadas por envolvimento com um crime organizado. E eu não posso participar do programa de proteção a testemunhas, que exigiria mudança de nome, mudança de estado, anonimato, abandono do emprego, ou seja, renunciar ao mandato. E aí, por conta disso, junto com o Ministério Público, nós chegamos à conclusão de que a alternativa seria, 1, andar com escolta e 2, usar colete à prova de balas, que é o que eu estou usando agora. E não é fácil, então realmente a coisa pegou, né? Exatamente. E você está andando com o colete, e como é que está a tua vida, a tua cabeça nesse momento? Você está tenso, está preocupado, está mais tranquilo? A gente fica bem preocupado, principalmente no meu caso, pois em 2018 eu quase levei 2 tiros dentro do prédio da Câmara Municipal. Aliás, você é vereador reeleito, né? Exatamente. Ele é o vereador mais jovem de São Paulo. Isso. E foi reeleito com uma margem de votação quase que o dobro da primeira eleição, né? Na primeira eleição eu tive 48 mil votos, aí nessa eu tive um aumento para 67 mil votos. E no primeiro mandato eu tive esse episódio em 2018, quando eu era relator da reforma da Previdência. Um tiro acertou o andar de baixo da janela em que eu estava e o outro passou a 10 centímetros da minha cabeça. Então, já há um histórico, e eu acredito que há esse histórico justamente por eu estar constantemente colocando o dedo na ferida e tratando de assuntos que ninguém quer tratar, né? E isso não intimidou você também, né? Você vai pra cima, né? Não intimidou, mas eu tenho medo, né? Todo mundo é natural também, quem tem medo. É evidente. Tá vendo que de repente uma bala passou a 10 centímetros da cabeça, não vai brincar, porque realmente tem alguém com essa coragem, né? Fernando, fala pra gente sobre também o impasse entre você, a Ludmila, Daniela Mercury. Aconteceram alguns fatos realmente que veio para a imprensa também e o Brasil inteiro ficou sabendo. Né? É verdade. No início de maio, né, nós tivemos em São Paulo o Dia do Trabalhador e com ele diversos eventos ali, culturais, com apresentações. E naquela ocasião nós tivemos um show da Daniela Mercury, onde ela pediu voto para o Lula. E por isso eu entrei com uma ação na justiça pedindo que ela não recebesse aquele cachê, porque ela estava ali para cantar as músicas dela, né? Não para fazer campanha política. Então, acho que você não pode impedir o artista de falar o que ele quiser, mas também, se ele está recebendo dinheiro público, né, ele precisa ter ali alguns limites ou então que não receba esse dinheiro. Tanto é que a Daniela, depois dessa ação, desistiu de receber e a prefeitura desistiu de pagar. E mais recentemente tivemos o caso da Ludmila na virada cultural,
que fez o L de Lula, colocou as cores do PT ali no palco. Também brincaram que é o L de Ludmilla também. Né? Aí ela está falando agora que é o L de Ludmilla, mas as cores do PT ela não explica, né? E a plateia gritando fora Bolsonaro, é Lula, Lula 13, etc. Enfim, fez também todo um ato de campanha. Entrei também com uma ação na justiça e ontem saiu uma decisão do juiz ordenando que a prefeitura se explique em até 72 horas sobre esse show. Mas todas essas ações são justamente nesse intuito de deixar claro o seguinte: não adianta o PT tentar utilizar recursos públicos ou a máquina pública para fazer campanha antecipada ou se utilizar de abuso de poder econômico para beneficiar o Lula. Desta vez, agora, em 2022, nós temos uma população muito mais atenta e políticos também muito mais atentos a este abuso com o dinheiro do contribuinte. Holiday, fala pra gente uma coisa. Por exemplo, a prefeitura, eu quero buscar aí onde é que está o problema ali, a causa mesmo. A prefeitura, por exemplo, ela não sabe que a Daniela vai, por exemplo, fazer uma campanha política, vai para um show para o trabalhador. A Daniela Mercury, ela tem o escritório dela que é contratado, logicamente sabe qual é a bandeira dela, isso é real. E depois tem o partido. Na sua opinião, quem é mais culpado? É a prefeitura, é o partido ou é o artista? Ou os três juntos? Porque eu acredito que São Paulo, a prefeitura de São Paulo não tem a bandeira que a gente está falando aqui agora, né? Exatamente. Eu acho que existem alguns casos diferentes, né? E cada caso, digamos assim, a culpa aumenta mais para um lado ou para o outro. Nesses dois casos da Ludmilla e da Daniela, acho que há, primeiro, uma falta de conscientização do artista de entender o seguinte: o dinheiro que eu estou recebendo poderia estar em hospitais ou em escolas, mas resolveram colocar na cultura. E dentro da cultura, ao invés de dar para artistas que estão começando, deram para mim, que sou um artista de sucesso, famoso, etc. Eu devo ter um mínimo de respeito com esse dinheiro público, né? Então, vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, né? Vou focar na minha apresentação, etc, etc. Então, há uma parcela de culpa do artista nesse caso e da prefeitura por não esclarecer isso no contrato. Deveria estar esclarecido no contrato que manifestações político-partidárias financiadas com o dinheiro público pode ter as suas penalidades, como, por exemplo, não receber um negócio. Você pode até se manifestar se você quiser, mas aí depois você tem que arcar com as consequências, e é isso. Agora, existem casos, como, por exemplo, do Gustavo Lima, né, que é outra polêmica que está rolando aí. É um assunto agora sobre isso. Exatamente. Que recebeu cachês milionários de prefeitura do interior. Cidade pequena, inclusive. Exatamente. E de uma das cidades agora foi atingida pela chuva em Pernambuco e não tem verba para lidar com as enchentes. Nesse caso, aí a culpa é muito maior do gestor público, do prefeito. Porque, veja, eu tenho todos os recursos à disposição. Eu, ao invés de colocar no combate às enchentes, por exemplo, eu fui lá e paguei o Gustavo Lima. Mas o que o Gustavo Lima tem a ver com isso? A empresa fez uma negociação com a prefeitura, como faria com qualquer outro ente privado. Então, aí, neste caso, eu acho que a culpa, de fato, é do gestor público. Até porque no passado, bem recente, se falava, né? Quando o show, o evento era para a prefeitura, o valor é muito mais alto, porque demora para receber, é verba empenhada, é uma dor de cabeça, os acertos, infelizmente, sabe que no Brasil, o que manda hoje, o que manda no Brasil, está tentando acabar com isso, mas está difícil, é a corrupção. E o Gustavo Lima, o cachê dele é aquele valor, praticamente em torno de R$800 mil, ou 1 milhão, né? Então, é o valor dele. Então, não houve assim, um subfaturamento dele em cima da prefeitura. Isso, exatamente. E é o prefeito quem decide como gasta o dinheiro, né? No fim das contas, não é o Gustavo Lima que vai tomar essa decisão, né? Vamos falar agora sobre você aqui em São José dos Campos, a sua vinda em São José dos Campos. Por quê? Boa. A gente está fazendo aqui um tour, né, por São José dos Campos para conhecer diversas instituições, indo também nos órgãos de imprensa, mas conhecendo o trabalho, principalmente daqueles que estão no terceiro setor. A gente ontem visitou o Hospital Pio XII, a gente também fez uma visita ao Parque Tecnológico, conhecendo todo o trabalho desenvolvido ali por universidades e pelas empresas que estão ali. E a ideia é conhecer várias outras instituições que fazem este trabalho, como a Associação
Guadalupe, em diversas áreas, para que a gente possa levar esse exemplo não somente para a capital, onde eu sou vereador, mas também para todo o estado de São Paulo. Acho que São José dos Campos tem muitos bons exemplos que a gente pode aplicar em diversos lugares do nosso estado. Eu estou vendo aqui, o Tomás encheu sua agenda, hein? Ontem e hoje, né? E amanhã também. E amanhã também, tudo bem. Hoje conosco aqui a presença do Fernando Holliday, que é vereador em São Paulo e pré-candidato a deputado federal pelo Novo, certo? Exatamente. De volta aqui hoje conosco a presença dos vereadores de São José dos Campos pelo Novo, Tomás Henrique, também por São Paulo, Fernando Holliday, que é pré-candidato a deputado federal. Agora conversa também com o Tomás Henrique, falando sobre a sessão de Câmara de ontem em São José dos Campos. Como é que foi, o Tomás, em primeira mão aqui? Clemente, mais uma vez, muito bom dia. Bom dia. Polêmica não, nós esperávamos votar um projeto, né, que estabelece, que é o do governo federal, estabelecido pelo governo Bolsonaro, do piso salarial dos professores através da verba que será direcionada pelo Fundeb. No entanto, ainda há algumas divergências acerca do projeto. O projeto chegou terça-feira, é quinta ainda, o governo já queria votar de forma assodada. Os vereadores falaram, não, vamos esperar um pouquinho, cumprir o prazo de emenda para que a gente possa entender bem o projeto, propor emendas eventualmente para melhorar esse projeto e aí sim permitir esse reajuste para os professores da rede pública de São José dos Campos. Vereador Fernando Holliday, o Novo devolveu ao TSE nessa semana quase 90 milhões de reais do fundão, é isso mesmo, né? Exatamente, 87 milhões. Não quiseram usar? O Novo é o único partido, né, que por princípio é contrário ao fundo eleitoral e ao fundo partidário, né? Nós entendemos que... O Novo e a população em geral, né? O político não, né? Mas o Novo e a população em geral é contra isso, né? Que é o dinheiro que é igual a verba de artistas, poderia ser aplicado na vida, na saúde, nas na áreas educação, essenciais. Segurança pública, aqui em São Paulo tá uma beleza. Pois é. E de repente usa o dinheiro para fins políticos, né? Pois é, não, e é mais bizarro ainda porque o fundo eleitoral, ele arranca o seu dinheiro como cidadão à força, né? Porque você tem que pagar imposto, não paga imposto não, pra você ver. E aí, depois ele pega esse dinheiro que ele te arrancou à força e te obriga a financiar gente que você não acredita. Quer dizer, o cara que vai votar no Bolsonaro, ele é obrigado a financiar o Lula. O cara que vai votar no Lula é obrigado a financiar o Bolsonaro e sucessivamente, assim também pro Legislativo. Quer dizer, é contraintuitivo e contraproducente esse sistema de fundo eleitoral e de fundo partidário. Por isso que o Novo recusa e prefere fazer campanha com o apoio espontâneo financeiro de todos aqueles que acreditam na causa, que querem doar para essa causa e fazem campanha assim. Claro que é muito mais difícil, porque os adversários estão todos usando esse recurso, mas pelo menos a gente acaba também se diferenciando de todo esse resto aí. São 87 milhões e 700 mil reais pro fundo do fundão. Exatamente. É muito dinheiro, né? Isso do fundo eleitoral. Tem ainda o fundo partidário que a gente está acumulando há anos e não consegue devolver porque é proibido devolver. Olha que bizarro. Não existe uma lei que permita a devolução do fundo partidário, só do fundo eleitoral. Você sabe qual é esse montante no Novo ou não? Olha, eu vou chutar aqui, né? Mas eu acho que deve estar em torno de uns 200 milhões de reais. 200 milhões acumulados ao longo dos anos. Devolver ao Tesouro Nacional e não consegue. Exatamente. Tomás, aqui em São José também a gente sabe que todos os anos, né, final de período eleitoral, não é eleitoral, da própria casa, da Câmara, por exemplo, a sobra de dinheiro devolve para a Prefeitura, né? Em torno de 4 milhões, 5 milhões, já vi casos de 10 milhões de reais no passado, enfim, né? Perfeito, dinheiro Clemente. que não é usado, não é utilizado na totalidade, é devolvido à Prefeitura para investimentos na saúde, educação e também no transporte, né? Exatamente, a Câmara de São José já tem essa prática e agora com o nosso mandato a gente tem buscado aprofundar ainda mais, gerar ainda mais economia na Câmara Municipal, também a partir do nosso mandato, Clemente. Eu, assim como o Fernando, fui eleito agora pela primeira vez o vereador mais jovem aqui da cidade, aos 29 anos, não tão jovem como ele, mas ainda o mais jovem da legislatura, também com esse compromisso de abrir mão do dinheiro público para fazer campanha com voluntários nas ruas, né? E eleito no mandato, as pessoas têm uma expectativa de uma renovação não só de rosto, né? Não só de idade, mas também de práticas. Por isso, assim como o Fernando em São Paulo, para gerar economia aos cofres públicos, colaborar com essa economia da Câmara Municipal, nós somos o vereador que abriu mão de carro oficial e motorista, de auxílio combustível, de diárias, passagens, enfim, todos esses benefícios do cargo a gente não faz uso para gerar ainda mais economia e contribuir com o município nas áreas essenciais. Para vocês dois agora essa pergunta aí, isso não é para outra parte da política ou da sociedade de uma forma geral também?
Isso não sou, por exemplo, como uma atitude demagógica, por exemplo, o Tomás e Fernando, no seu caso em São Paulo? Olha, eu acho que não, porque a gente entrega resultado, né? A gente traz projetos com qualidade, projetos que impactam na vida das pessoas. Eu, por exemplo, lá em São Paulo, né? Com metade dos assessores que eu teria direito, sem utilizar verba de gabinete e sem utilizar carro social e todas essas coisas, economizei ao longo desse período 6 milhões de reais. E fui responsável por relatar 2 reformas da Previdência, que geraram uma economia de 111 bilhões de reais, e fui o autor do maior pacote de revogação de leis da história de São Paulo. Porque tem muito isso, né? Sim. Vereador, deputado, gosta muito de dizer, eu aprovei tantas leis, etc, etc. Mas acho que mais importante do que criar novas leis é fazer uma limpeza daquelas que existem, porque você vai criando mais dificuldade na vida do cidadão. E nós conseguimos revogar mais de 100 leis em São Paulo, que criavam pequenas burocracias, principalmente para o pequeno empreendedor, e gerava aquele pequeno sistema de corrupção com fiscais, que é aquela coisa do... Ele chega para te multar com base em uma lei que você nunca ouviu falar, e ele fala, ó, ou eu te multo em 1.200 ou você me paga 600 aqui por fora. E com isso a gente conseguiu diminuir muito esse esquema, com uma equipe muito menor, com um custo de gabinete muito menor, e dessa forma então a gente vai realizando a mudança pelo exemplo. Qual é o montante da sua verba em São Paulo, Fernando? São cerca de 180 mil reais para pagar 18 assessores. Isso mês? Isso por mês. Tá. E 24 mil reais acumulativos ao longo do ano para você ter gastos de escritório e carro. Clemente, e complementando a resposta do Fernando e a sua pergunta, a gente quer mostrar e demonstrar que é possível fazer mais com menos, né? Então, o trabalho precisa ter a garantia que vai ter entrega na ponta, mas economizando dinheiro público. Então, eu não acredito que seja uma medida demagógica, ainda que os adversários possam acusar isso dessa finalidade. Mas a gente precisa ser coerente com a nossa defesa de uma máquina pública mais enxuta, de responsabilidade fiscal. E a gente acredita que muitas vezes, de fato, a máquina pública é inchada e contraproducente por isso. Quando você consegue reduzir, economizar gastos, você consegue produzir ainda mais e entregar mais resultados para a população. É nisso que a gente acredita. Tá na hora de moralizar a coisa, né? Tem que melhorar um pouquinho, precisa, a gente está na luta. Então tá bom, então. Nosso tempo já esgotou, eu quero agradecer aqui ao vereador de São Paulo, Fernando Holliday, que é pré-candidato a deputado federal pelo Novo, e também ao Tomás Henrique, também do Novo, vereador em São José dos Campos. Obrigado a vocês, sucesso, e hoje, pelo jeito, o dia vai ser longo, né, Fernando? É isso aí, vai ser longo, mas agradeço também aqui pela oportunidade, e a todos aqueles que nos acompanharam, por favor, me procurem lá nas redes sociais, Fernando Holliday, Holliday é H-O-L-I-D-A-Y, e se quiser também apoiar a nossa pré-campanha, apoia.org/Holliday. Tomás. É isso, muito obrigado ao Clemente, a todos da Jovem Pan também, chamar o Joseense a nos acompanhar, cobrar o nosso mandato para que a gente continue sempre atento aos problemas da cidade, fiscalizando e legislando em prol de todos os joseenses. Muito obrigado, Clemente. Muito obrigado a vocês também. Bom dia. Bom dia.